O Acelere Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindos a mais um episódio do Acelere Imob especial Loteamentos. Meu nome é Larissa Catalã, sou CEO da Megali Hub e ao meu lado meu parceiro e sócio, Myron César. Isso aí, pessoal, mais um episódio aí com conteúdo muito gostoso. Tenho certeza que todos vão ficar muito satisfeitos aí com o episódio. Gostoso a gente não sabe, né? A gente tem que ver como que vai fluir as provocações, porque tem provocação que dói mais e tem umas que a gente se diverte. Mas com certeza vai ser um episódio rico, acho que essa é a palavra, né? E antes da gente apresentar o nosso convidado e começar aqui a nossa conversa, aquecer, lembrar dos recados de sempre, né? Pra você se inscrever, compartilhar com um amigo, entrar no nosso clube Acelere Imob, que é onde a gente continua as conversas aqui do episódio. Agradecer aos nossos patrocinadores, especialmente a Fabrício Gurgel, coordenação de vendas, que está apoiando a temporada de loteamentos. E agora sim, vamos para o convidado. O nosso convidado é uma pessoa que a gente acompanha muito de perto, né, Myron? Myron já esteve em cursos. Já, muito aprendizado. Eu particularmente adoro escutar, adoro os textos, então a gente está, assim, muito feliz, que é Caio Esteves. Seja bem-vindo ao Acelere Imob, Caio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Já tô vendo que vocês começaram otimistas, né? Vamos ver se vocês vão gostar tanto assim, quando daqui a uma hora tem que fazer a pergunta de novo. E aí, foi legal mesmo? Ou tá rodando muita dor de cabeça? Vamos ver, vamos esperar. Não, vai ser bom. E hoje a gente vai falar, assim, igual eu falei, a gente vai deixar o episódio nos levar, né? Vamos falar de um pouquinho de tudo. Mas antes, assim, Caio, da gente começar nossas viagens em provocações, eu queria que você contasse pra gente o que a N Lugares Futuros faz, como que é a metodologia, pra quem ainda não conhece o seu trabalho. Tá bom. Bom, a N, né, pros íntimos. N pro íntimos. A N, né, acho que é legal começar, até porque, por que N? Eu não me chamo Nário Caio, a minha sócia não é a Nilza ou a Neuza. O N é do exponencial, né? Do N do fatorial, de multiplicidade, de diversidade. Então a N Lugares Futuros, ela nasce para a gente colocar mais uma camada na discussão das cidades, porque eu venho tradicionalmente do place branding, né? Abrindo essa trilha aí a facão há bastante tempo já, que é a identidade dos lugares, que é trabalhar a identidade dos lugares, o que os lugares têm de especial, têm de único, para que a gente possa promover, seja através do poder público, seja através da iniciativa privada com os empreendimentos imobiliários, lugares que tenham um significado para as pessoas, que sejam lugares, como a gente estava falando agora há pouco, né, que tenham um significado. Então o place branding veio daí, não é de um logotipo, ou de um slogan, ou de uma campanha publicitária. Eu estou falando de place branding, estou falando de identidade e de significado. A gente começou trabalhando com isso e a gente sempre entendeu que o placemaking, que é a experiência no espaço público, era algo inevitável para se trabalhar junto com a identidade. Então eu tinha o que aquele lugar significava, o que ele representava, e tinha junto com ele como que as pessoas experimentavam isso na vida delas, no espaço constituído. Seja através do software do que acontece, através do hardware do que é construído, né? Assim, como essa cultura, como essa identidade se traduz no espaço público. Então a gente trabalhou com isso há bastante tempo, muito mais de uma década, e recentemente a gente entendeu que não dava para ficar olhando para isso de uma forma estanque, como se o futuro fosse naturalmente uma extensão da nossa realidade de hoje, né? Então a gente teve contato com o futurismo estratégico, né, que é uma expertise que vai estudar estudo de futuros, né? Dentro dela tem várias abordagens diferentes, mas vamos falar dos futuros como um todo, abordagem de estudos de futuro. E a gente trouxe essa abordagem do futurismo estratégico para trabalhar junto com o place branding e com o placemaking. Então a gente é a primeira empresa hoje no mundo a juntar essas três expertises e entender hoje que para fazer um lugar, ou uma cidade, ou uma região, ou um país que seja apto a lidar com as diversidades, com as incertezas futuras, ele tem que olhar para essas três coisas: para a identidade, para a experiência e explorar seus possíveis futuros. Então por isso que a N nasce dessa ansiedade. A gente estava numa empresa global, né? Ficamos os últimos 5 anos numa empresa global, a gente saiu da sociedade global para abrir uma empresa que era brasileira, que tem esse olhar brasileiro, que se orgulha disso, tem um olhar voltado assim, com o sul global como sendo um grande ponto de perspectiva, e entendendo que não dá mais para ficar olhando para frente
com o que eu costumo dizer do conforto ilusório da previsibilidade. Ou seja, achando que eu sou capaz de prever o que vai acontecer, que o que vai acontecer no ano que vem vai ser exatamente igual ao que está acontecendo hoje. No futurismo estratégico, a gente chama isso de futuro projetado, que assim, é aquele futuro que tudo vai ser como está hoje, então eu só olho para frente com uma extensão natural das coisas que a gente já sabe, pandemias, crises climáticas, eleições, mudanças políticas complicadas. Então a gente já entendeu que isso não é assim, mas muita gente continua acreditando, quer se manter nesse conforto, dessa ilusão de que é capaz de prever o que vai acontecer. E no mercado imobiliário, isso para mim é muito mais gritante, porque eu sempre falo para os meus amigos, clientes, falo, cara, como é que você... Cara, você tem que ser muito otimista para fazer um projeto hoje, que vai ser lançado daqui a 3 anos, que vai alcançar a sua maturidade em 15, achando que daqui a 15 anos o mundo vai estar exatamente igual ele está hoje. Tem que ser muito otimista. Adoraria ser otimista sempre, mas talvez eu seja bem informado demais para ser otimista desse e aí jeito, fica difícil. Né? Aí fica difícil. Então eu brinco com todo mundo. Falou, rapaziada, como é que você projeta 10 anos para frente com uma pesquisa que você fez hoje com informação de ontem? Não dá para fazer só com isso mais. Então é muito engraçado. Para mim é um certo paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que o mercado imobiliário é um mercado bastante desconfortável em relação à inovação, né? Ele é um mercado que é muito pouco ávido por mudança, ele é tão duro e tão autocentrado que ele faz esse tipo de coisa achando que isso é normal. E a gente até vê muito, vou até repetir uma pergunta que a gente conversou no episódio com a Renata Herculano, que hoje no mercado imobiliário a gente cria produtos com uma pesquisa que é baseado num tempo ali e que normalmente vai lançar daqui alguns anos ainda. Qual que é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que tá tudo errado, né? A opinião não pode ser mais categórica. Eu acho que de novo, é um otimismo dos infernos fazer isso. Mas dentro do processo natural, né? Infelizmente, nós temos aí, né? Você tem a aquisição do terreno. Sim. E aí você começa a iniciar um projeto, tem que ser aprovado. Esse projeto demora 3, 4, 5 anos para ser aprovado. Sim. E aí quando esse projeto volta, talvez já voltou, como se diz, né? Velho, né? Já não tá atual. Desatualizado. Como você consegue dar um conselho, uma ajuda para poder... Porque não tá na mão do loteador também resolver esse problema, né? Não tá. Tá na mão de quem tá... bom, depende, né? Depende do tipo de empreendimento. Pode tá não tá na mão do terreneiro, né? O terrenista, terreneiro, não sei como é que você chama aqui, mas de qualquer forma, no loteador pode estar. Depende de como que ele tá, como que é essa organização desse negócio. Mas a grande questão aqui é que, olha só, como a gente tem... A gente não, infelizmente, mas como o mercado imobiliário, no geral, tem os vícios meio esquisitos, né? As pessoas lançam empreendimentos, muitas vezes de grandes dimensões, de enormes dimensões, eles não sabem que aquele lugar onde eles vão trabalhar representa para as pessoas, ele não sabe que aquele lugar representa para as outras pessoas, além das que estão ali, não sabe que aquilo... Eles sabem... Capacidade de endividamento da população. Pô, legal, mas quem falou que esse cara que pode se endividar quer morar aqui? Como é que você sabe disso? Então, assim, o mercado imobiliário ele é tão engessado nesse sentido que ele confia em pesquisas de mercado como deveria confiar, mas ele confia só nelas. E o perfil de comportamento ou de endividamento por si só não determina absolutamente nada. Porque eu posso ser capaz de me endividar para comprar o lote que você está vendendo e não querer, porque aquele lugar não tem nada a ver comigo. Ou entender que aquele teu empreendimento não se alia, eu não me identifico com ele. E aí, que adianta eu poder me endividar? Então, na verdade, tem uma série de camadas que são importantes. Primeira camada, que aí vem o place branding, que eu vou lançar um loteamento, um empreendimento nessa região. O que essa região representa? Como que a cidade vê essa região? Como que quem não está aqui e que eu quero puxar para cá vê essa região? Para quem que é esse empreendimento? Eu vou trazer pessoas que moram no entorno, vou trazer pessoas de outras cidades, vou trazer pessoas de outro estado. Então, ao entender isso, eu tenho que entender como que essas pessoas que são meus alvos, não gosto de chamar de alvo, mas são minhas audiências, percebem um lugar para poder fazer algo que faça sentido para elas. Porque cada vez mais a gente se relaciona com os lugares por identificação. Sim. Né? Então eu tenho que me identificar com o lugar, principalmente empreendimento imobiliário, para eu morar ali, para
teoricamente, passar o resto da minha vida ali. Não é uma questão mais só de metro quadrado ou de preço de metro quadrado. Principalmente quando a gente sai do universo da habitação popular. Que tem uma certa faixa que é uma questão realmente de necessidade e de oferta. A partir dali, é identificação. Se eu tenho muita grana para gastar, vou gastar num lugar que eu me identifico. Né? Então, essa é uma questão que não é levada em conta, primeiro ponto. Então, assim, muitos empreendimentos são feitos com base numa pesquisa de mercado só. Eu não estou aqui criticando a pesquisa de mercado, ela é essencial. Só estou dizendo que no mundo volátil, incerto, atual, ela só não quer dizer muita coisa. Ela tem que estar ancorada em outros elementos e outras informações, como, por exemplo, percepção do lugar e compreensão do comportamento urbano. Então, entender o que o lugar é, entender o que o lugar representa, para quem você quer que ele represente, entender quais são as tendências de comportamento urbano existentes já e quais são os sinais do futuro que estão lá na franja do conhecimento que podem influenciar diretamente o seu projeto para você pensar sobre isso. E depois, a última camada é a camada de você entender que o futuro é plural e incerto por natureza. Então, como que eu posso criar alternativas dentro desse mesmo projeto que consigam minimamente me preparar para mudanças que são de contexto ao longo do tempo que eu estou trabalhando, seja no ciclo de lançamento, seja no ciclo de maturidade do lugar. Então, são 3 visões que dificilmente a gente vê juntas no mercado imobiliário. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso, para mim, de verdade, eu não consigo... Eu não sou um otimista, por definição. Então, eu fico muito curioso como as pessoas conseguem tomar decisões que envolvem tanto dinheiro e tanto tempo, meio que com base num número que é a realidade hoje, mas que daqui a 3 meses ou 6 meses pode não ser mais. E aí, como é que faz? A gente viu muito isso na pandemia, né? Pô, a gente viu... Eu não tô nem querendo falar de pandemia, mas a pandemia, assim, se alguém acha que eu tô louco, volta para 2020, né? E lembra o que aconteceu. Ou então vai um pouquinho mais para frente. E o problema é que a gente deveria ter aprendido com a dor, né? Porque se não bastasse todo mundo que morreu na pandemia, morreu mais uma turma enorme nas enchentes do Rio Grande do Sul. Sim. A mudança climática está aí causando um estrago gigante. A gente tem uma série de eventos extremos, climáticos ou não, que comprovam a cada dia esse caráter incerto do futuro. E a gente ainda olha para isso como se ele fosse uma continuidade do hoje. E eu vejo que além de só olhar a questão dos números, que igual a gente citou que são importantes, a gente olha muito o que deu certo num contexto totalmente diferente. Aí é de matar, né? Assim, aí é de matar. Eu pensei na pandemia, porque igual lá em Minas, mesmo mas acho que no Brasil foi um contexto dos lotes enormes, né? Das fazendinhas lá em Minas, e era um sucesso de vendas. E aí todo mundo decidiu que era o melhor produto e que isso ia ser um estouro. Passou-se, sei lá, 2, 3 anos, já é um produto hoje que tá super encalhado, assim, em Minas. Olha que loucura. Olha que loucura, olha como o mercado é muito doido mesmo, né? A gente vem com o mercado imobiliário bastante vibrante, eu diria, pré-pandemia. Aí vem a pandemia. Em vez de a gente entender que a pandemia é um marco na compreensão sobre a incerteza do futuro, a gente não olha para isso e fala, então a partir de agora vai ser sempre assim. E aí começa a projetar tudo como se a pandemia fosse durar para sempre. E começa a criar produtos para aquela realidade, como se aquela realidade fosse se tornar o novo normal. Quando, na verdade, a pandemia vem para mostrar que não existe o futuro projetado. Como tudo pode mudar a qualquer momento. Então, olha que loucura. A gente sofreu tudo o que sofreu, as custas de centenas de milhares de vidas, e essa chacoalha que era para falar, olha, vocês não sabem de nada, vocês não têm certeza de nada. Aí o mercado imobiliário olha e fala, acho que agora eu vou fazer um monte de chácara, porque as pessoas vão querer ficar na natureza, e vai ser, a partir de agora vai ser isso. Quer dizer,
Olha que loucura. Né? Então, assim, mesmo com eventos... Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que a pandemia não foi uma disrupção, mas mesmo com um evento como a pandemia, a gente continuou trazendo isso para encaixar na nossa visão de mundo, na nossa visão de realidade, e não conseguiu nem aí entender que é uma grande porrada para mostrar para a gente que isso não existe. Essa certeza não existe. O conceito de certeza foi para o vinagre. E vai para o vinagre diariamente. Vai para o vinagre com questões políticas, com Trump no poder, por exemplo, que impactou o mercado global. O tempo inteiro estão acontecendo grandes eventos que no mundo conectado, hiperconectado como hoje, impactam tudo. Então, como é que você pode ter a tranquilidade de achar que você sabe o que vai acontecer daqui a 12 anos, 15 anos? Isso, para mim, é um otimismo, eu acho super bonito. Inocente, mas bonito. Mas não tem como. E aí a gente tá falando de futuro e o futuro é incerto. Mas como então que a gente cria? Porque vai continuar os produtos imobiliários sendo criados, as cidades vão continuar se movimentando. Como criar esse lugar para esse futuro que é incerto? Então, em primeiro lugar, foi o que eu falei agora há pouco. Você entender onde você está trabalhando, né? Porque, na verdade, gente, pensar em futuro é pensar no tempo como um todo. Então é pensar nos passados, no presente e nos futuros. Da mesma forma que o futuro não é, por não existir, ele não é singular, ele é sempre plural, o passado, embora tenha existido, ele também é plural. Existe o passado envergonhado, o passado escondido, o passado romantizado, o passado apagado. A gente tem milhares de exemplos disso em praticamente todas as cidades brasileiras, todas as cidades mundiais. Né? Então, entender o que o passado, o que a história traz para aquele lugar. Essa é a primeira coisa. Porque aí eu já tenho um alicerce para começar a discussão. Vamos chamar esse passado de identidade cultural. Né? Então, ao entender esse histórico, esse percurso ao longo do tempo, até chegar no hoje, eu tenho pistas de que identidade cultural tem nesse lugar e onde que ela é capaz de se conectar hoje no mercado e nos futuros. Então, isso é um dado. Identidade cultural, guarda. Presente. O presente é como que essa história se manifesta hoje. Ou seja, como que o meu lugar é percebido hoje. Por quem está lá, por quem não está lá, por quem quer comprar, por quem não quer comprar, por quem vai visitar, por quem vai morar, por quem vai empreender e assim por diante. Então, identidade cultural, presente, percepção. Como que ele é percebido hoje. E aí, com base nessas duas coisas, eu posso fazer o que a gente vai chamar de exploração de cenários futuros. Então, com base nisso, com base nas tendências de comportamento urbano, com base nas tendências de mercado, como que eu posso explodir isso para explorar diversas possibilidades, para que eu, ao explorar diversas possibilidades, crie mecanismos e sistemas que me tornem apto a lidar com essas incertezas. Então, vamos, sei lá, pegar um exemplo qualquer. A gente explodiu em 6 cenários, que é pouco. Tá? Geralmente é bem mais do que isso. Então, nesses cenários, tem um cenário que é o futuro desejado, né? Que é aquele futuro que você quer chegar. Tem o projetado, que é tipo, se o mundo for como hoje, que você nem leva muito em conta, porque você sabe que não vai ser. E tem outras várias possibilidades. Plausível, possível, o preferível é o desejado, o absurdo, o utópico, o distópico, tem uma série de possibilidades dessa construção. Mas para que ele serve? Ao fazer isso, você já começa a pensar em possibilidades, como a gente vai chamar na consultoria, de projetos, sistemas e ações de ataque ou de defesa. O que isso significa? Eu vou fazer ações propositivas e proativas no sentido de alcançar o futuro que eu quero. Desejado. Preferível. Então, essas ações de ataque. Eu vou, de forma proativa, criar elementos que me levem... Que me ajudem a chegar nesse ponto no futuro que eu quero. E eu tenho ações de defesa, que são as ações e os sistemas, os processos que eu crio para me proteger daqueles futuros que eu não quero, mas que podem acontecer. Então, explorar os cenários é você, primeiro, saber de onde você vem,
Segundo, saber onde você quer chegar e depois criar processos bastante robustos, sistemas robustos que te ajudem a alcançar aquele objetivo e, ao mesmo tempo, te protejam de arapucas e armadilhas no meio do caminho, de acordo com o que pode acontecer no futuro próximo ou não. Então, esse é o desafio. Porque a gente pensar, a gente ouve muito planejamento, né? Planejar vem de planificar, de estandarizar. Não dá mais para planejar algo diante de um futuro incerto, como a gente vive hoje. Na verdade, o futuro sempre foi incerto. É que a certeza de antes da modernidade, né? Antes do século XX, século XVIII, essa modernidade, essa incerteza vinha a cavalo. Né? Depois ela começou a vir de máquina a vapor. Agora ela vem na fibra ótica, entendeu? Então, assim, fica muito mais evidente pra gente. A característica incerta do futuro sempre existiu, porque futuro sempre é uma projeção, algo que vai acontecer. Mas hoje a gente tropeça nisso, né? Então fica muito mais evidente a necessidade de se lidar de alguma forma com esse desafio. Né? E é muito engraçado, porque pode ser engraçado por vários motivos, né? O principal deles é como, por exemplo, e a gente estava falando agora há pouco, né, da característica modal, né, do modismo que está no mercado imobiliário. Agora, o mercado imobiliário, por exemplo, descobriu que o futuro é uma palavra que vende. Então, agora tudo é o futuro. Né? O morar do futuro, viver do futuro, a casa do futuro, o apartamento do futuro. Aí você pergunta, qual o futuro, cara pálida? O cara te olha e não atrapalha. Evidentemente eu já fiz isso. Claro que eu já fiz isso. Pô, que legal, casa do futuro. Qual futuro? Futuro de hoje. Futuro de quem? De quem? Pra quem? Então, aplicativo do futuro. O cara dá aquela travada falou, não, bicho, porque assim, de novo, é um discurso que é vazio, né? Porque não é simples assim. Né? Então, eu acho que, claro, não é para alarmar ninguém, mas é para colocar uma... É para alarmar, sim. É para alarmar, sim. É para colocar um pouco dessa camada de, vamos dizer, de ansiedade, na medida que você entende que o futuro não está dado. Entendeu? Você tem que pensar nisso, tem que se proteger. Mas é importante isso também, porque igual você falou, senão a gente fica num cenário muito otimista e a gente tá vendo tantas mudanças de geração, de comportamento. Pós-pandemia teve várias mudanças na forma de ver o trabalho, de ver a vida, enfim. E tem outras que a gente não sabe quais são. Então, eu vejo que é um recado que, por mais que talvez doa, porque gera um incômodo, né? Porque gera uma ansiedade, de fato. Acho que a palavra é essa. É ansiedade mesmo. Pensar em um futuro que a gente ainda não sabe qual que é e que pode acontecer um monte de coisa. Né? Uma aprendizado da minha mãe que ela fala que a vida é cíclica, né? Então, eu acho que o passado, ele é um bom norte para você entender o futuro, né? Porque, é um ponto de partida. A história, igual você falou, a história ela vai te contar o que já aconteceu, como foi. Porque o comportamento, os anseios do ser humano não muda muito, né? Você acredita nisso ou não? Os anseios não mudam, mas o comportamento muda. Então eu posso querer a mesma coisa de uma forma diferente. Tá. Né? Então assim, eu acho que assim, os anseios, a famosa pirâmide de Maslow lá, talvez não mude tanto assim. Mas a forma como eu quero chegar pode mudar. Então esse é o comportamento. É porque o que a gente quer aqui no Brasil não é a mesma coisa que a gente quer na Estônia, o que se quer em São Paulo não é a mesma coisa que se quer no interior de Minas. A gente tem que... Isso, de novo, é a característica intrínseca à identidade cultural do lugar. Né? Eu acho que isso é uma outra coisa que o mercado imobiliário tem uma dificuldade de entender, do meu ponto de vista. Eu trabalhei com muitos projetos, fiz isso para muitos projetos, e eu percebo que muitas vezes se trabalha o lugar da mesma forma que você trabalharia qualquer outro lugar. E isso é uma perda de oportunidade absurda. É essencialmente o place branding. Né? Se eu não tenho identidade desse lugar, eu estou vendendo um metro quadrado como qualquer outro. E até o próprio marketing não trabalha e nem valoriza a história do lugar. Não. Sim. Você não vai no Meet e fala assim, não, gente, essa fazenda aqui pertenceu a quem, né? Qual foi como que foi usada essa terra, quem viveu aqui. Nem se fala nisso. Não, porque a natureza do marketing não é essa, né? A natureza do marketing é promoção, é vender para fora. Né? Olhar para dentro é da natureza do próprio branding. Né? Desde quando a gente estava falando de marcas de consumo. Né? Então, assim, olhar para dentro, esse mergulho quase que, sei lá,
psicoterapêutico para dentro de quem se é, tá na natureza do branding. Por isso que é tão difícil essa conexão, porque as pessoas não entendem. Elas entendem o que vende, elas entendem o que vende, elas acham que o que vende hoje vai continuar vendendo por bastante tempo. Então, talvez isso, na cabeça de muitas desses empreendedores, em qualquer segmento, seja suficiente para lançar um produto e ele ser bem sucedido. A grande dificuldade do mercado imobiliário é que os ciclos são muito longos. São. Entendeu? São muito longos. Então, meu amigo, de novo, tem que ser muito otimista, né? Para achar que de hoje a 10 anos a coisa vai estar igual. E é um jogo muito alto para arriscar também. Então ele fica assim. Exatamente. Fala, se eu errar. Exatamente. E aí o cara fala, mas é caro fazer isso, amigo. É caro errar. Pô, mas caro ainda é errar e fazer errado. Entendeu? Então, assim, não é uma questão de caro barato, é uma questão de eu tenho uma visão para isso, eu acho que isso tudo é uma bobagem. Porque assim, o que eu já ouvi não, eu conheço muito bem a minha região. Eu falei, pô, que bom, também conheço a minha, mas não significa nada. Eu ia até te fazer essa pergunta, que até como uma pessoa, eu adoro branding, assim, é a minha parte favorita de tudo que a gente faz hoje na Megali. Mas eu fico vendo, assim, a dificuldade de separar, e até do próprio loteador, enfim, de separar a visão dele e não deixar se misturar para poder criar a conceituação daquele produto, por exemplo. Sim. Porque eu vejo muitos loteadores criarem coisas que... Pra ele, né? Pra ele. E muito baseado assim também, não, mas eu nasci aqui, então eu conheço muito a região. Eu vim com meu avô aqui. Então, assim, eu não preciso fazer isso. E aí? E aí, esse cara tá errado? Se ele tivesse no século XX, talvez não. Mas no século XXI, certamente ele está errado. Porque assim, eu costumo dizer para todo mundo no escritório, assim, que para todo mundo que trabalha comigo, clientes, parceiros, que a minha opinião não interessa. A opinião de ninguém interessa que está trabalhando. Importa o que aquele lugar é capaz de promover, o que aquele lugar é capaz de despertar e o que ele é capaz de impactar as pessoas que querem se identificar com ele. Então, assim, eu, enquanto consultor, o que você acha desse... Muito comum. O que você achou do meu terreno? Eu falei, não achei nada. Tenho que achar nada. Primeiro, não sou eu que vou comprar, não sou eu que vou morar, não tenho que achar nada. Assim como muitas vezes o dono do terreno também não tem que achar nada. A não ser que ele tenha certeza que ele vai vender aquele empreendimento de 250 lotes para 250 pessoas que pensam um mundo igual a ele. Mas é difícil também sem metodologia, porque eu penso assim, não, como é que você separa o seu eu? Na verdade, é algo que se fala muito e pouco tem ações sobre isso. A gente não escuta a pessoa que tem potencial de comprar. Você escuta o corretor, você escuta o terrenista, coordenação, você escuta todo mundo. Agora, tipo assim, vamos escutar as pessoas que desejariam morar aqui. Eu tenho perfil para poder morar aqui. O que elas pensam? O que elas querem? Então, assim, é uma dificuldade que o ser humano tem de escutar. Não sei se é de... E de escutar não quer escutar o que não quer ouvir, né? Não, assim, o cara não tá aberto à possibilidade do que ele pensa tá errado. Então eu não quero ouvir a comunidade. Vai que eu quero fazer não é o melhor. E aí, como é que eu faço? Eles estão errados, eu tô certo. Então, por isso que eu não faço nenhum projeto há décadas que não envolva a comunidade local. Simplesmente não faço. Sim. Vai fazer só com o cliente. Cara, assim, é a última possibilidade. E mesmo assim, eu deixo o cliente muito ciente de que esse não é o mundo ideal. Mas às vezes assim não é só com ele. Eu tenho que trazer o máximo de pessoas que trabalham no lugar junto, mas eu falo isso para eles sempre. Falo, olha, saiba que isso não é o melhor. E há muito tempo que eu evito isso, a todo o custo. Assim. Então você tem que envolver as pessoas que estão no lugar, as pessoas que vão comprar, as pessoas que. Né, o máximo de gente possível. Porque senão fica centrado na visão de 3, 4 pessoas, entendeu? E eu acho, inclusive, que até dá uma alfinetada também no mercado. Eu acho que a gente às vezes se junta, e eu tô falando a gente porque já fizemos isso também, e eu vejo que é um erro. A gente se junta, assim, um arquiteto, vamos fazer um workshop. Já ia chegar aí. Mas faz com todo mundo, assim, a Larissa de BH, e fulano de São Paulo. Ninguém é da cidade, ninguém é da região e tá todo mundo só baseado, assim, no que deu. Né? Isso é polêmico real, porque isso é metodologia do mercado tradicional, né? Meu Deus do céu.
eu tenho um artigo muito amado pelo mercado imobiliário, como vocês podem imaginar, que se chama Por que eu não devo fazer uma charrete? Putz. Né? Assim, quando eu ouço o termo charrete, aquele tem um pelinho no dedão do meu pé que ele fica arrupiado. Porque eu te falo, cara, é assim, como assim fazer uma charrete? E aí agora você esquartejado, mas é isso mesmo, já falei pra todo mundo, não tem problema disso não. Publicamente, tá publicado em livro, inclusive. Tá, vamos fazer a charrete, legal. Quem que vai estar nessa charrete? Vamos estar nós, os empreendedores, os arquitetos e o cara do terreno. Falei, pô, legal, vai decidir o quê nessa charrete? Não consegue sair com o projeto pronto. Sério? Mas você rodou pesquisa prévia, pesquisa de identidade, pesquisa de percepção, entendeu como todo mundo... não, a gente vai fazer com base no que a gente sabe. Falei, amigo, charrete pra quê? Pra que serve isso? Eu participei de pouquíssimas charretes na minha vida. Se eu me lembro bem, participei de 2. Deve ter sido divertidíssimo. Mas as 2 que eu fiz, eu só fiz porque eu abri a charrete. Porque eu tinha feito a pesquisa inteira anterior. Então a minha pesquisa abria a charrete. Então eu colocava todo mundo na mesma página. Percebido assim, a cultura é essa, vem daqui, foi para ali, papapá. Esses são os pontos de contato, isso aqui para onde tem que olhar. Aí é legal, porque traz Aí abria tudo, mas eu trabalho 2 meses antes. Então a charrete começava com a petição da minha equipe. E a partir dali, começavam as discussões de projeto. Mas sabe quantas vezes isso acontece? 2. Fiz 2 vezes. Quer que você participe da charrete? Tá participando da charrete como? Você, dando sua opinião. Baseado no quê? Tem de que coisa... Tá, mas... Então, quer dizer, é tão louco que... De novo, porque... Eu tenho 1000 críticas, a gente poderia fazer um programa só sobre o porquê não fazer uma charrete, mas assim... É que eu acho que, mais uma vez, é uma forma do mercado absorver na sua praxis, assim, na sua prática, um conceito que é bonitinho, que é a colaboração. Porque agora o mundo é colaborativo, colaboração é legal, cocriação. Então, a minha empresa é cocriativa, a gente faz tudo com charrete. Tá, mas charrete que envolve quem? Envolve vocês mesmos? Tipo... Envolve a sua bolha, né? E bolha de pessoas que pensam iguais também, né? Acho que, assim, para algumas coisas pode ser bacana. Sim. Mas quando você... É o que eu estou te falando, você faz uma charrete de projeto, quando você já tem tudo estabelecido, quando a redação de casa inteira foi feita, aí você junta os times de projeto para fazer algo com uma base sólida, que já foi construída, pesquisada. Pô, legal, super legal. Só que a charrete, tradicionalmente, ela quer resolver tudo numa tacada só. Entendeu? Então a gente junta 20 pessoas por 2 dias, 3 dias, sei lá quantos dias, e tudo sai dali. E não dá o tempo nem, assim, eu que sou uma pessoa muito da visão de criatividade, né? Não dá tempo nem das ideias maturarem também, né? Você tá 3 dias imersos, assim. Não dá. Agora pensando na lógica da coisa, né? Porque você sai dali. Mas será que também não é um problema? Eu vejo que volta também um pouco do problema do mercado imobiliário, talvez como um todo, da pressa, né? De querer, assim, resolver as coisas sem dar o devido tempo delas de resolver. Eu sei também que, obviamente, tem um lado do empreendedor, que tem, né? Tem que ser algo lucrativo no final do dia, mas eu vejo que as coisas são muito apressadas, aí não tem tempo de fazer essa pesquisa, esse olhar de identidade. Vamos refletir aqui rapidamente. Estou falando aqui da certeza do futuro o tempo inteiro, né? Você acha mesmo que dá para você resolver um projeto que vai demorar 3 anos para lançar, 10 para amadurecer, em 4 dias de dinâmica? Alguém acha que isso é possível? Tem muita gente que acha, porque faz. Mas assim, vamos pensar, vamos desconstruir essa ideia e vamos pensar aqui pragmaticamente. É um jeito mais eficiente de fazer isso? Porque o empreendimento imobiliário não é uma startup que vai pivotar, que pode pivotar 10 vezes antes de dar certo. Tem 2 pessoas trabalhando. Então, esse pensamento Lean Startup, esse pensamento de prototipagem ágil, pode ser muito legal para as startups, pode ser muito legal para você estar fazendo um edifício. Agora, você está fazendo um bairro,
ao impacto que a sua decisão tem sobre a vida de um monte de gente. Será que esse é o melhor jeito? Eu acredito plenamente que não. A não ser, de novo, que você tenha feito um processo muito rigoroso até chegar na charrete, e a charrete seja, vamos dizer assim, o ápice de um processo que vai discutir projeto com bases muito sólidas de mercado, de identidade, de cultura, de compreensão, de história. Isso está muito bem amarrado e com base nisso vamos chamar um monte de gente para discutir projeto. Mas eu conheço pouquíssimas que foram feitas. Talvez esteja mal informado, mas eu conheço pouquíssimas que foram feitas E, na verdade, dessa forma. O resultado disso tudo é cidades ruins, né? Porque vão ser bairros ruins. Pois é. E aí vão vender porque o cliente também não tem uma opção de produto bom para poder comprar. Acaba que tu tem que comprar o mais do mesmo sempre, Pois é. né? Porque não dá essa nova opção de realmente moradia para as pessoas, né? Não é só isso, né? Assim, é que a gente também tem que ver a situação do mercado. Em épocas que tudo que você constrói vende, o mercado é cíclico esse ponto. É época que você vende qualquer coisa, que aí ninguém se preocupa com isso. Mas quando o mercado faz nesse movimento cíclico, tem momentos que só vai vender o que for realmente bom. E aí, meu amigo, de novo, pense na maturidade, nos 10 anos, no 8, 10, 12, 15 que seja. Será que você vai estar sempre na mesma maré de que vende qualquer coisa? Então, quer dizer, eu acho que são reflexões que são desconfortáveis, mas são necessárias. Porque, no limite, eu costumo dizer que o empreendimento imobiliário ele tem um enorme impacto na construção das cidades. Então, empreendimentos imobiliários ruins ajudam as cidades a ficarem piores. Entendeu? Então, assim, existe uma responsabilidade em fazer um bairro planejado. Estou falando aqui de bairro planejado, que o impacto está maior. Existe uma responsabilidade sobre isso, né? Não só com você mesmo, com os seus pares enquanto empreendedor, mas também com a cidade como um todo. Então, isso. E, de novo, né? A parte mais menos dolorida disso tudo, sim, é desconfortável pensar, mas é uma questão, é uma matriz de pensamento, não é uma coisa que requer montar uma equipe, gastar fábulas de dinheiro. É realmente eu parar e falar, pô, olha só. Primeiro passo para uma mudança de mentalidade. Talvez, isso é uma outra forma de olhar para isso. Às vezes o cara não precisa contratar ninguém novo, o cara não precisa fazer nada novo, ele só tem que parar e falar, Mas isso eu acho que é o mais difícil, Claro que é mais mudar difícil. a mentalidade. Claro que é mais difícil, é muito mais fácil contratar alguém e falar, resolve para mim isso aqui. Né? Mas na verdade, o que a gente está falando aqui, no fim das contas, não é uma tecnologia ou uma contratação, é uma mentalidade, que muitas vezes pode ser feita com quem está dentro da própria empresa, dentro do cidadão. Então não precisa contratar ninguém, não precisa me contratar ninguém que seja. É realmente uma forma do cara olhar para o mundo de uma forma menos passiva, eu diria. E outra provocação aqui. Tá falando muito de... Estamos fazendo pouca, né? Tá pouca, né? Essa hora metade da audiência já desligou, tô brincando. Falando muito de cidade inteligente. E aí a gente tá vendo alguns projetos falando de Smart City, né? O que você entende de cidade inteligente e você também continua achando que tá vindo a mesma coisa? Não vai sobrar ninguém hoje. Os 3 que estão olhando aí agora vão desligar. Vai sobrar minha mãe, minha filha, minha mulher. Meu marido. Tem uns 6, vai ter uns 6. Graças a Então, Deus. assim, o que eu acho? Eu acho... Bom, vamos fazer um apanhado histórico disso, para a gente poder fazer uma análise um pouco mais bem construída. O Smart Cities nasce lá atrás, claramente para vender hardware. Né? Então, assim, começou lá atrás um movimento Smart City que está muito voltado para a venda de câmeras, infraestrutura, tecnologia. Lá atrás tem meio que essa cara. Isso, na minha opinião, foi um péssimo marketing para o termo Smart Cities, que vinculou o termo cidade inteligente a uma coisa tecnocrata. Né? Pesou tanto que, mais recentemente, começaram a falar de cidades inteligentes e humanas. Né? Então, eu acho, do meu ponto de vista, é muito simples. Eu sou um crítico
das smart cities do ponto de vista de que a tecnologia é a salvação, mas ao mesmo tempo eu não posso ser uma pessoa que nega a tecnologia. Não é isso. É entender que uma cidade é inteligente na medida que ela tem cidadãos com melhor qualidade de vida. Então, é muito simples. A cidade, para mim, é só inteligente se essa inteligência refletir na melhor qualidade de vida de quem se relaciona com ela. Então, cidade inteligente, para mim, não é necessariamente uma cidade mais eficiente. Muita gente associa inteligência com eficiência. Eu não sei se a cidade é eficiente, não sei se uma cidade boa para você ver uma cidade a mais eficiente de todas. A cidade não é um sistema, ela é muito mais um organismo do que um sistema. Então, talvez a gente tenha que repensar que inteligência que é essa. Né? Eu acho que um bom exemplo é o pensamento japonês da sociedade 5.0, né? Que é uma sociedade onde a tecnologia está diretamente ligada às cidades para promover a melhoria de vida das pessoas. Né? Com gêmeos digitais, tem uma série de ações sendo feitas para esse projeto que eles chamam de sociedade 5.0. Eu acho que, evidentemente, não é algo que você pode só pegar lá e colocar aqui, como já falamos sobre isso, seria um erro absurdo, porque são realidades absolutamente diferentes, mas é uma visão que talvez seja uma visão que a gente possa olhar com algum cuidado, que é essa ideia de que uma sociedade ideal é onde essa tecnologia está de fato a serviço das pessoas e não vice-versa. Então acho que essa é uma discussão em momentos, numa era onde a gente está com a inteligência artificial tomando essa proporção que tem, que cidade é essa que a gente quer? Acho que ela cada vez vai passar mais por ser mais humana do que inteligente. Essa é a minha impressão. Então eu tenho um pouco de problema com a compreensão tradicional da cidade inteligente. Vamos colocar sensores, iluminação automática, sensores para ver tudo. Cara, legal, mas vai transformar o quê isso? É isso que faz sentido na sua cidade? Que isso pode fazer sentido em São Paulo, não faz sentido nenhum em Mossoró. O que é? Que tecnologia é essa? Que inteligência é essa que faz sentido para cada uma das cidades? Porque, para mim, eu não tenho dúvida, não existe uma só. Total. Entendeu? E outra coisa que é importante, muitas vezes as pessoas vêm até a gente achando que uma cidade inteligente ela é um diferencial competitivo. O que é uma loucura, né? Porque, assim, eu ser inteligente me coloca num patamar de outras várias cidades, mas ser inteligente por si só não me diferencia como cidade, como lugar, como região, como país, como quer que seja. Né? Eu tenho que, dentro disso, ter a minha própria identidade, ter minha própria característica de cultura, ter a minha própria oferta, a própria promessa, para, dentro disso, me diferenciar dos outros. Porque senão pode parecer que ser inteligente é o suficiente. Né? Assim como há pouco tempo atrás, eu sou uma cidade global. Parabéns, você está junto de outras dezenas. Então, quer dizer, por quê? Ser uma cidade global por si só é uma característica de diferenciação. Não é. Ela te coloca num outro patamar, mas o patamar que você concorre com outras dezenas. Smart City é a mesma coisa. Né? Então, eu acho que a gente já começou a entender que existe uma outra discussão por trás disso, que é, legal, tecnologia, bacana, mas que tecnologia e como essa tecnologia de fato é capaz de impactar positivamente a vida das pessoas? Porque sem isso, não sei se é uma cidade inteligente, uma cidade tecnológica. Não sei se é inteligente. Entendeu? Acho que a gente confunde muito uma cidade tecnológica com uma cidade inteligente. Quando a gente fala, né, de futuro, tecnologia, você acredita mesmo que a cidade do futuro necessariamente tem que ser tecnológica? Não, claro que não. Claro que não. Eu acho que isso é uma loucura também, né? A gente vive um mundo que a gente vive um verdadeiro fetiche pela tecnologia, né? Sim. A tecnologia é a grande salvação de tudo. E vai resolver todos os problemas, todos os problemas do mundo. E a gente tem uma mania de atrelar futura tecnologia, né? Quando se perguntar 9, 10 pessoas vão falar do futuro, vai ter carro voador, vai ser os Jetsons, né? Quando na verdade, cada vez mais me parece que o futuro é ancestral.
Eu tô com esse papo, eu voltei de um congresso de futurismo na África do Sul semana passada, e a grande discussão era essa, era como a ancestralidade é capaz de influenciar no futuro das comunidades, das cidades, das regiões, e como, que a gente falou, essa carga do passado e como essas características ancestrais são importantes para a gente definir e para a gente explorar nossos próprios futuros. Então, assim, pode não ser... eu acho que assim, de novo, a gente não vai negar a tecnologia, não faz sentido negar a tecnologia essa altura do campeonato. Mas também me parece não fazer sentido achar que ela vai resolver todos os nossos problemas. A minha mãe, eu sempre vim trazendo a minha mãe aqui nesse episódio, ela está passando por um processo que eu acho que talvez pode ser uma tendência. Ela não quer abrir mão da tecnologia, ela foi para o interior, está no terreno de 30 mil metros quadrados, está desenvolvendo uma agrofloresta, mas tem a Starlink lá para poder ela conectar. Mas ela está se conectando com o passado dela, que é o quê? Plantar para poder comer a sua própria comida. Ela quer ser sustentável, não quer depender do sistema, não quer depender da energia elétrica da CEMIG, ela quer ter energia solar dela. Então, isso é uma conexão. Ela está buscando a tecnologia para poder ser autossustentável. Está buscando a identidade, que é a pessoa que quis isso, teve com ancestralidade e que tem a ver com usar a tecnologia, a inteligência, a serviço dessa conexão. É isso. Eu acho que é isso. Mas eu acho que para cada exemplo como esse, tem 500 mil de pessoas que abrem a mão de tudo para uma vida mais tecnológica, entendeu? Mas acho que é normal ao mesmo tempo. Acho que também tem uma questão do mundo cíclico, né? Que é você se deslumbrar com alguma coisa, depois essa coisa fica no lugar dela, a gente deslumbra com outra coisa, e aí vai. Acho que faz parte, a gente está num momento de deslumbre, né? Com a coisa da IA, né? Assim, realmente, por mais que ela não seja necessariamente nova, mas ela ficou, de fato, acessível a todo mundo muito recentemente, então... Né? E querendo ou não, o mundo conectado é algo novo para todo mundo. Né? O mundo nunca foi tão conectado. E é muito recente. Aqui no Brasil, o smartphone com a internet se popularizou de estar em todos os lugares em 2014. Nós estamos falando de 11 anos. É verdade, é recente. Então, sim, eu acho que a gente vai aprender muito ainda, eu acho que vai... ter as pessoas que estão, sim, acreditando mesmo que os robôs são melhores que os seres humanos. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, tipo assim, apostando que a salvação nossa vai ser o robô atender a gente, cara. Mas isso é triste demais. eu vejo muito isso que o Caio falou, que tem esses movimentos contrários também. Eu tava até recentemente, assim, durante a gravação, a gente tá gravando em novembro de 2025, então é importante falar isso. Saiu uma notícia que aquele investidor que, enfim, adivinhou a crise de 2008, ele tirou um dinheiro pesado agora, postando contra a IA. Que, tipo assim, tá faturado demais e o pessoal tá no hype demais, Tem entendeu? gente que fala que é uma bolha, né? Que é uma bolha. Então, assim, ao mesmo tempo, e isso falando em termos de mercado, mas em termos de comportamento, eu vejo muito essa visão também, assim, de gente defendendo já, não, vamos nem colocar o telefone na mesa. Obviamente, é difícil pensar num lugar que não envolva tecnologia. Eu acho que tirar o cabo da internet, eu acho que a gente não vai tirar. Não, eu acho que nem tem que tirar. Acho Nem que nessa questão, o que eu acho é que, assim, é que a gente vai... A impressão que eu tenho é que a gente vai achar um equilíbrio melhor entre essas coisas, né? Dizem que, por exemplo, novas gerações já estão, por exemplo, abrindo mão, um novo comportamento é abrir mão de smartwatches, por exemplo. Eu vi isso. O cara não quer ficar o tempo inteiro recebendo notificação, entendeu? E assim, e coisas, e outros elementos, sei lá, o teu celular, tu tem uso mais consciente do celular. Então, quer dizer, tem uma série de movimentos que eu acho que vão levar a gente para um equilíbrio. Ou não. Mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. De novo, não dá para afirmar isso. Senão, é tudo contra tudo que eu acabei de falar. Mas, assim, um dos futuros possíveis é a gente ter uma retomada da coisa mais orgânica, mais humana, até como forma de equilibrar um dia a dia profissional e tecnológico. Mas homogênica nunca vai ser, né? Nunca vai ser, nem deve vai ser. Ter grupos, né? Vai ter pessoas que vão fazer igual minha mãe. Claro. Quero voltar e... Não, eu quero viver sem tecnologia. Eu quero colocar uma roupa que vai falar... Mas essa é a beleza, né? Você poder fazer isso tudo. Né? Você poder ter a oportunidade de viver da forma que você
se identificar. E a gente, como desenvolvedor de produto, entender esse comportamento para poder, igual você falou, para quem que eu estou desenhando esse produto? Claro. Né? Porque se você não coloca o ser humano como centro, Claro. você vai criar produto para ninguém. Claro. É porque é outra coisa que ficou bonito, né? Falar, as pessoas estão em primeiro lugar no nosso empreendimento. Que pessoas? Que pessoas? Então, assim, parece que lá vem lá o Caio com o raio problematizador. Não é, mas assim, vamos entender o que a gente está falando, né? Vamos entender o que a gente está prometendo, né? Se a gente está prometendo alguma coisa, vamos olhar para isso, para entregar essa promessa. Então, assim, as pessoas estão no centro. Que pessoas são essas? Né? Que mundo é esse que você tá defendendo? O que você está propondo nesse teu empreendimento, nesse teu novo bairro planejado, né? Nessa tua cidade inteligente, ou o que quer que seja. Eu acho que essa é uma discussão que a gente... E quando eu falo a gente em qualquer segmento. Muitas vezes a gente vai atropelado pelo dia a dia, vai reproduzindo conceitos, termos, nomes que a gente vai ouvindo sem parar para refletir sobre o que eles significam, entendeu? Então, assim, falar de futuro é isso. Que futuro? Para quem? Falar de pessoas é bonito. Todo mundo hoje fala que as pessoas estão... Ninguém mais tem coragem de falar que o que está no meio é o carro. O que está no centro da discussão é o carro. First. O dinheiro first. Ninguém tem mais coragem de falar isso. Não dá mais. Mas se você fala que as pessoas, me mostra como. Né? Ou evolui esse pensamento para além de um slogan bonito num site, numa landing page. Que pessoas são essas? Faça exercício além, porque, na verdade, o que me parece é que a oportunidade está justamente para as pessoas que fizerem isso. Que tem uma oportunidade, porque já Claro que a gente está num mercado tão padronizado, super padronizado, tem espaço, né, para fazer diferente. Também eu acho que fica até um convite, assim, né, porque tende a se destacar, e eu sempre levo também pro lado até de comercial também, porque alguns loteadores só entendem se for nessa linguagem, que, assim, tende a se destacar, inclusive comercialmente, quem desenvolve uma visão diferente do que tá a bolha, a caixa, né? Não, mas é lógico, assim, você tem razão. Tende, né? No fim das contas, a gente está falando tudo aqui para ter cidades melhores com pessoas mais felizes na ponta. Mas para o empreendedor, essa felicidade resulta em retorno de resultado financeiro. Ele vai vender um empreendimento com metro quadrado melhor, porque não é o metro quadrado que ele vai vender uma outra coisa, uma possibilidade, uma identificação, algo além da terra. Entendeu? Então, assim, na verdade, tudo isso só faz sentido se a gente fizer esse ciclo completo, né? Assim, eu transformo lá na ponta, impacto possivelmente as pessoas, que vão impactar a cidade, mas ao mesmo tempo também impacto financeiramente, economicamente, o empreendedor, para que ele possa fazer outros projetos que continuem fazendo essa replicação. Nós temos exemplos de incorporadores que investiu nisso e o projeto dela ganha uma assinatura que todos os lançamentos já nascem um sucesso. Né? Então, às vezes, o primeiro pode não ter o resultado financeiro que você espera, mas aí os próximos você vai colher aquele fruto. Eu não vou nem... Você tem razão, você falou uma outra coisa que é importante, que é, além de tudo isso, gera duas coisas importantíssimas, reputação e legado. Né? Então, assim, como isso impacta? Como você falou, talvez, no primeiro, você não tem essa possibilidade ainda de escalar o teu resultado financeiro. Mas você vai criando uma reputação, vai criando um legado, que isso vai construindo uma percepção de marca. E a gente vê que as empresas que têm grandes resultados são empresas que deixam um legado, né? Cada vez mais, né? Ainda mais nessa época de inteligência artificial. Exatamente. Se você não fizer algo que realmente vai deixar um legado, vai tocar das pessoas, amigão, qualquer um pode entrar agora no ChatGPT, no GMT e criar um modelo de negócio, né? Exatamente. Então, acho que as empresas têm que pensar muito isso hoje, como realmente deixar um legado, e a palavra propósito vem novamente aí deixando forte e volta também. naquilo que a gente falou, parte primeiro dessa mudança de mentalidade. Eu aposto que quem escutou até agora o episódio já tá pelo menos à frente de gente que prefere nem escutar coisas que podem contradizer, né? Eu acho que é essa mudança de mentalidade. Eu acho que sim, eu acho que esse é o momento histórico que a gente está, é esse momento, né? De você não poder mais se blindar para aquilo que fala diferente do que você imagina que você quer ouvir.
né? Acho que ao mesmo tempo a gente tem um mundo polarizado por vários motivos e a gente nunca teve num momento tão importante de ruptura dessas certezas, né? Então, que é um paradoxo por si só, né? Ao mesmo tempo, eu estou cada vez mais entrincheirado na minha bolha, com as minhas certezas, e eu sou cada vez mais obrigado a questioná-las todas, porque eu estou num momento de absoluta incerteza, de absoluta volatilidade. Quer dizer, a gente vive um paradoxo que é meio complicado mesmo. Porque eu tenho uma sensação de conforto, por um lado, que é a minha bolha, e eu tenho, por outro, uma sensação de desconforto, que eu tenho que estar aberto para esse choque, para esse conflito de pensamentos, de visões e tudo mais. Mas é o resultado desse confronto que vai te empurrar para frente. Kai, se você tivesse a oportunidade de construir uma cidade do zero, como seria a cidade e qual seria o número de habitantes que você acha ideal para uma cidade? A gente vai viajar mesmo, O né? número de habitantes, para mim, tanto faz, de verdade. Tanto faz. Desde que ela seja inteligente, no sentido estricto da palavra, eu acho que a cidade é uma cidade. Eu costumo falar, né, que o que a gente vai lá na consultoria é criar lugares à prova de futuro, né? Prova de futuro não porque eles sejam blindados à mudança, mas porque eles abraçam essa incerteza. Então, por conta desse abraço, estão aptos a lidar e navegar e performar melhor diante dessas incertezas. Então, a cidade, para mim, a cidade do futuro, para mim, é uma cidade que compreende e abraça os seus passados, vive de forma intensa e vibrante o seu presente e é capaz de explorar os seus diferentes futuros. Então isso para mim é uma cidade que eu chamo de cidade à prova de futuro, portanto uma cidade do futuro. O número de pessoas para mim importa pouco, desde que ela seja uma cidade distribuída, policêntrica, onde não exista uma relação como a gente vê no estado do século XX, que é o movimento pendular, né? Periferia-centro, porque tem um centro só. Se ela for distribuída, se ela for uma cidade com vários microcentros, a quantidade de pessoas passa a não ser tão importante assim na equação, até porque cada vez mais dá para esperar menos cidades pequenas, porque a população só aumenta e a gente já tá bastante grande no mundo inteiro, a gente só vê o tamanho da nossa populaçãozinha. Sim. Né? Então, embora a gente tenha bastante terreno no Brasil, dá para fazer cidades menores, eu acho que a discussão maior passa não pelo tamanho, mas passa a forma como ela está distribuída. Então, acho que essa dinâmica é uma dinâmica importante. Eu acho que a cidade do futuro também é uma cidade que ela vai ser cada vez mais o resultado ou a resultante entre tecnologia e pessoas, entre silício e carbono, sabe? Entre um pouco dessas duas coisas, como diria o John Naisbitt, né? Entre o tech e o touch. Eu acho que a cidade do futuro, a cidade do futuro é a cidade vão alcançar o futuro as cidades que entenderem isso melhor, sem ficar pelo meio do caminho. Eu acho que misturar essas duas coisas é o que vai hoje dar o tom. Para mim, parece que vai ser uma das possibilidades do que serão as cidades no futuro próximo, né? Eu acabei de falar o exemplo do Japão, um exemplo assim, e tantos vários lugares do mundo que já pensam de uma forma parecida. Eu acho que esse é o grande, não é nem uma coisa, não é nem a ancestralidade pura, nem a hipermodernidade pura, nem o tecnológico puro, nem o orgânico puro. É uma junção, entender que essas duas coisas fazem parte de um grande sistema que tem que achar, através dessa colisão, muitas vezes conflituosa, o caminho do meio para que todo mundo consiga viver melhor no ambiente urbano. Muito bom. Acho que a gente pode finalizar depois dessa, né? Eu vejo que a gente tem que digerir muita coisa. Acho que quem está escutando a gente também. Poderíamos ficar por horas, mas o processo de digestão também é importante. Tem alguém aí escutando a gente, né? Vamos descobrir depois. A gente sempre termina, Caio, dando um conselho para a audiência. No caso, meu e do Mar, a gente fala o que a gente aprendeu, né? A nossa percepção, mas eu queria que você desse um conselho final também para os loteadores aí, especialmente, que estão nos escutando. Estão desenvolvendo cidades melhores. Acho que tem vários conselhos, mas assim, vamos resumir alguns deles. Assim, acho que primeiro de tudo, entenda que o que você está fazendo impacta as cidades. Para bem ou para mal, você querendo ou não.
Isso é uma coisa. E outra coisa tenha um olhar cuidadoso para o lugar onde você está empreendendo. Procure entender o que aquele lugar representa para as pessoas, o que aquele lugar tem de único, tem de diferencial, o que está por trás dele do ponto de vista simbólico, porque muitas vezes isso vai te ajudar a criar um empreendimento muito melhor para quem vai viver nele do que se você não pensasse sobre isso e fizesse da mesma forma como você faria qualquer empreendimento em qualquer outro lugar do mundo. Então, acho que essas duas coisas são importantes, entender esse caráter simbólico do lugar, né, da região onde você está inserido. Acho que essa talvez seja a coisa mais importante nessa nossa conversa como um todo, entender que o seu lugar vai transformar para bem ou para mal, quer você queira, quer você não queira. Então, melhor que você queira e que você queira transformar para melhor. Isso aí. E você, Mário? O que que você levou do episódio? Estou levando esse episódio a importância de conhecer a história do lugar onde vai se desenvolver o empreendimento, a importância de você ouvir a comunidade em torno. E eu vejo na prática que a gente faz ao contrário, sabe? A gente sempre acha que quem vai comprar não é as pessoas em torno do empreendimento. Então, quer dizer, você já começa nem dando prioridade para quem está em torno do empreendimento. Então, acho que a gente fica muito pensando em trazer pessoas de fora, né? Então, assim, e o custo de aquisição desses clientes é muito mais alto, muito mais caro. Então, a importância de você ouvir a comunidade, de fato entender a cultura, né? Igual o Caio deixou muito claro aqui, o desejo das pessoas ali daquela região, e que se você construir um empreendimento que vai deixar um legado, a sua empresa também vai ter mais vida longa nesse mercado tão complexo, tão difícil, tão desafiador, que aí o seu conforto eu não estou construindo um empreendimento, eu estou deixando um legado. Acho que é isso. Para mim, além de tudo isso que vocês falaram, né, ficou para mim muito sobre aceitar as incertezas e se preparar para elas. Porque eu vejo que hoje, assim, eu não vou falar que ninguém, porque tem gente que faz, mas assim, é raro de ver pessoas que estão preocupadas com isso. E pessoas, eu falo inclusive profissionalmente, assim, porque isso muda muito a forma da gente pensar. Durante as suas falas, eu pensei assim, até o planejamento de final de ano de empresa tem que ser diferente, porque a gente vai pensar em cenários abstratos, incertos e que a gente não sabe de nada, né? Então, ter essa postura de humildade também, de tirar o nosso achismo, né, também das coisas, assim. A gente pode ter feito 1 milhão de lançamentos, vários projetos diferentes que, ao chegar num lugar, precisa respeitar quem já esteve ali e ter esse olhar também de que, assim, bom, eu tô construindo aqui, eu preciso me preparar para lugares que eu não sei ainda. Então, com certeza, quem ficou até agora, eu acredito que vai levar isso, mas isso me incomodou. Mas me incomodou de algo positivo, assim, até como marketing, né? Como a gente pensar no marketing também para um futuro, que hoje em dia, rede social, a gente não pensa, né? Mas a gente tá criando esse podcast aqui, quanto tempo que ele vai ficar aí, quantas gerações que vão escutar. Então, até o impacto nosso também muda, né? Então, é muita coisa para refletir aí. Causei, né? Para variar, causei um pouquinho. Mas foi bom. Caio, te agradecer. Obrigado. Foi muito boa a conversa. Assim, foi polêmica, a gente atacou todo mundo. Assim, perdoamos ninguém no mercado, mas eu vejo que as polêmicas são boas também, né? Elas levam a gente para transformações. Então, quem tá aberto a isso, sai transformado. Então, obrigada, Caio. Eu que agradeço, um prazer. E onde que o pessoal pode te acompanhar? Onde que você continua dando... Tô em tudo que é lugar aí, né? O Instagram tem o meu, que é Caio Esteves, fácil. N Lugares Futuros também é o nosso Instagram. O site da consultoria é o n-lf.com, não tem BR. E se colocar meu nome, vai achar aí no Instagrams, YouTubes, os canais todos, os canais LinkedIn, os canais da vida, é fácil. Você vê um barbado lá, a barba cada vez mais branca, sou eu. Perfeito, pessoal. E eu quero que vocês comentem. O episódio foi gostoso? Muito bom, muito igual bom. você falou no início? Ou foi difícil de digerir aí? Eu avisei. Deixem aqui os Eu comentários. avisei. E não se esqueçam de participar do nosso clube, continuar as conversas, que é lá onde realmente o ouro acontece. Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.